Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês em mais essa palestra do Projeto Ciências 19 horas. E hoje nós temos a grande honra de termos aqui o professor Moisés Nussensweig, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E, bom, o professor mais ou menos dispensa apresentações, acho que muita gente aqui já conhece ele por várias razões, né? Mas o professor Moisés tem uma carreira brilhante como físico, né? A especialidade dele é ótica quântica, mas ele se interessa também por outras áreas, inclusive o tema da palestra de hoje é uma dessas novas incursões que ele está fazendo. E ele foi professor titular de várias instituições, tanto no Brasil como no exterior, né? Inclusive, ele foi professor do Instituto de Física em São Paulo, do CBPF, da PUC do Rio, agora da UFRJ, e também na Universidade de Rochester, entre 68 e 75. E ele ganhou vários prêmios, né? Vou citar alguns aqui. A Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, né? Que é otorgado pelo Presidente da República. O prêmio Max Born, da Optical Society of America. O prêmio Almirante Álvaro Alberto, otorgado pelo CNPq, e distinções da Optical Society of America e American Physical Society, né? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e vale dizer que em Tel Aviv, na Universidade de Tel Aviv, existe uma cátedra, né, em homenagem a ele, com o nome dele. Então, bom, então é um grande prazer ter o professor Moisés aqui para falar sobre a física da vida. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui em São Carlos, que eu conheço desde a fundação. É quase tão antigo quanto a minha formatura da USP. E, bem, o tema sobre o qual vou falar, a física da vida, é muito comum se ouvir que o século passado foi o século da física e este seria, então, será o século da biologia. Quem diz isso está extremamente atrasado, porque se pode dizer algo mais que será o século da biofísico-química, matemática e computacional. Bem, mas o físico tem uma curiosidade inesgotável e a pergunta que é típica, que eu vou procurar discutir, que o físico faz, se eu conseguir mudar de página aqui, o que é que está vendo? Ok, agora mudou demais. Me desculpem que as transparências estão em inglês, mas a pergunta é essa: como funciona a vida? Bem, a contribuição provavelmente mais importante até hoje para responder essa pergunta foi dada por Darwin, e em seu tratado de 1859, ao criar a ideia da evolução através da seleção natural, que funciona um pouquinho diferente do que se diz de sobrevivência dos mais aptos, mas há uma nuancezinha aqui, através da remoção dos menos aptos. E é comum também se ouvir das diferenças entre física e biologia, porque se diz, não, a biologia tem uma história e a física não. Isso também não é verdade, ainda mais hoje em dia que a cosmologia se tornou praticamente uma ciência. A cosmologia é toda história. Mas há uma diferença que é fundamental. Uma palavra meio difícil é teleologia, que significa o seguinte:
organismos vivos têm um projeto, ou seja, existe uma finalidade no desenvolvimento do organismo. E qual é essa finalidade? A finalidade, essencialmente, é se reproduzir. E, com um certo grau de exagero, Richard Dawkins criou essa expressão, o gene egoísta. A ideia é que o gene é algo que é eterno e o organismo é apenas um meio do qual se serve o gene para se propagar de geração em geração. E uma frase que eu aprendi a reconhecer como realmente também a chave para o entendimento da biologia é do geneticista Theodosius Dobzhansky, que diz o seguinte: nada na biologia faz sentido, exceto à luz da teoria da evolução. Vamos ver alguns exemplos disso, inclusive aqui na palestra de hoje. Muitas vezes se cita, por exemplo, o olho humano como um exemplo de evolução pela seleção natural, e o fato quase miraculoso do olho ter toda aquela estrutura com uma lente que tem adaptação, diafragma, toda uma série de coisas. Mas muito mais extraordinária ainda é outra consequência da seleção natural, que é a sensitividade do olho e da audição, cujo papel na sobrevivência do organismo, obviamente, é crucial. Poder detectar alguma ameaça de um animal ou ouvir um ruído, mesmo muito pequeno, muito baixo, é muito importante. Então, a evolução permitiu que o olho tenha uma sensitividade de enviar uma mensagem já reconhecida pelo cérebro, desde que é atingido por apenas algo como 4 ou 5 fótons, que é uma quantidade de energia fantasticamente pequena. E o ouvido é capaz de detectar um som, o nosso ouvido, que produz uma vibração do órgão mais sensível no interior do ouvido, da ordem do diâmetro de um átomo de hidrogênio. Então, isso tudo é consequência da seleção natural. Bem, entre algumas das contribuições mais importantes que os físicos têm dado à biologia, está a contribuição de Schrödinger, que em 1947 deu uma série de palestras intitulada O que é a Vida, depois publicada em livro, numa época em que não se sabia realmente qual era a estrutura molecular de um gene, mas se sabia, através particularmente dos trabalhos de Mendel, das leis da hereditariedade e da transmissão da mensagem genética. Então, ele procurou entender por que é que era possível ter uma estrutura molecular com a estabilidade suficiente para passar de geração em geração, e, para isso, ele imaginou que a estabilidade da matéria, através das leis da mecânica quântica, tinha um papel importante, comparando aí a um cristal, mas um cristal aperiódico, que podemos interpretar, se quisermos, um pouco como o que nós sabemos hoje em dia, um biopolímero, um polímero, mas que não tem periodicidade. Bem, um passo gigantesco foi dado há pouco mais de meio século, quando Watson e Crick decifraram a estrutura do DNA, dupla hélice, e Crick foi correndo a pregoar num boteco lá perto da universidade,
que ele e Watson tinham descoberto o segredo da vida. Isso era uma típica basófia de físico, mas tinha uma certa dose de razão. Pelo menos descobriram um segredo extremamente importante. Mas, felizmente, estava longe de ser o segredo, e muito restava por descobrir e continua restando para podermos trabalhar nisso ainda. O que a dupla hélice contém é o que se chama o genótipo do organismo, que, mal comparando, porque essas comparações nunca são muito corretas, mas é um pouco como o programa computacional, o software, que é o genoma. E o que a descoberta deles explicava é outra característica absolutamente fundamental, como está dito aqui em cima, que é a capacidade de replicação de um organismo, mas não a replicação exata. A replicação com a possibilidade, embora tenha que ser extremamente rara, de mutações, de erros na replicação, mas muito, muito raros, e isso é crucial para o mecanismo da seleção natural. Então, já aí aparece um papel duplo na vida, que nós vamos ver, recapitular no final, de acaso e necessidade, que, aliás, é o título do belo livro do Monod, o acaso associado às mutações, a necessidade associada à estabilidade genética e à herança. Mas isso tudo deixa de lado o que chama o fenótipo, que é o organismo propriamente dito, e o seu, por exemplo, crescimento, como ele funciona, que é o metabolismo, e que envolve cadeias extremamente complexas de reações bioquímicas. Do ponto de vista, então, termodinâmico ou estatístico, representa o que chamamos um sistema aberto, muito longe do equilíbrio termodinâmico. Então, não há nenhuma contradição aí com a segunda lei da termodinâmica, porque o organismo é um sistema aberto e está o tempo todo interagindo com o seu meio ambiente, recebendo nutrientes, etc. Então, uma pergunta que Schrödinger já tinha colocado é: de que se alimenta o organismo? E ele diz, claramente não é de matéria. Matéria, substituir um determinado composto por um outro idêntico, não tem nenhuma importância maior. Não é também de energia, embora as pessoas fiquem fazendo regime, consultando tabelas de calorias. Na realidade, o que Schrödinger chamou a atenção é que um organismo vivo se alimenta de ordem, de organização, que é o oposto da desordem ou entropia, e foi chamado também de negentropia. E essa ordem ele obtém interagindo com o meio ambiente. E se a gente for perguntar qual é a fonte última dessa ordem, é o Sol. É exatamente a luz solar, a energia solar. E ela, em particular, é a fonte que alimenta esse combustível, se quiserem, a gasolina de todos os motores biológicos, que é o trifosfato de adenosina, ATP, e que produz essa reação, a hidrólise, converte-se em difosfato, ADP, mais um fosfato inorgânico. Vamos voltar a isso mais adiante. E há um papel crucial nisso tudo do processo de catálise. Enzimas, que são moléculas extremamente específicas, elas permitem aumentar a velocidade das reações químicas que ocorrem no organismo de muitas ordens de grandeza, sem o que seria impossível o organismo funcionar. O organismo tem o que se chama de auto-organização, também conhecida como homeostase, em linguagem de
teoria de sistemas complexos, é o que se chama um sistema complexo adaptativo. E ele, aparentemente, tem que ter realmente um mínimo de complexidade, no sentido mais simples da palavra. É preciso que ele funcione, para funcionar, com, no mínimo, algumas centenas de genes, envolvendo alguns milhares de reações bioquímicas. E outra característica crucial do organismo é a sua regulação, que se exprime de muitas maneiras. Uma que eu vou comentar é o controle da expressão dos genes, quando e como se exprime a herança genética, quando ela é expressa, e muitos outros mecanismos, por exemplo, transporte intra e intercelular, conserto de defeitos, etc. Bem, é importante entender essa ideia do que está aqui chamada pirâmide da vida, da qual a grande parte do século passado trabalhou sobre, da segunda metade, sobre aqui o andar de baixo, começando com a descoberta de Watson e Crick da dupla hélice, que é a armazenagem de informação, então o genoma. A partir do genoma, o organismo constrói as proteínas, transcrevendo essa mensagem através do RNA mensageiro. Isso é o objeto de um dos prêmios Nobel recém-dados este ano. E o processamento dessa informação, então, passa por isso e pela fabricação, a partir desse RNA mensageiro, das proteínas. E a execução do programa através dos metabólitos. Aí entra a energia fornecida pelo ATP. Então, essa é a sequência: genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma. Mas isso aqui é o andar de baixo. E o andar imediatamente superior, que contém, já vimos, essas moléculas todas, tem um outro andar aqui que é um grau de organização acima, em que entram vários chamados motivos de regulação e mecanismos metabólicos, que vamos comentar mais adiante, passando para mais um andar que são chamados módulos funcionais do organismo, e finalmente a organização de grande escala, que vai não só da célula como um todo, a órgãos, o organismo todo, uma espécie inteira, e, se nós quisermos, toda a biosfera, em última análise. E é importante saber que a seleção natural atua lá no topo da pirâmide, ela atua sobre populações, e se a gente não presta atenção nisso, a gente comete erros sérios. Então, para abordar essa pergunta, como funciona isso tudo, há duas abordagens possíveis. Uma, digamos, mais usual de físico, que é de baixo para cima, chamada também de reducionista, e que é conhecida como biologia molecular da célula. Mas outra, que se enfatizou muito em anos bem recentes, é de cima para baixo, e é chamada já a biologia modular da célula. Eu vou falar dela também mais para adiante. E, na verdade, a gente precisa usar ambas em combinação. Mas nós vamos começar daqui do andar de baixo, a partir do proteoma. Então, aí nós introduzimos os atores principais, que são as proteínas. Elas é que são responsáveis pelo fenótipo. E elas são realmente atores principais no comportamento da célula e tem uma multiplicidade fantástica de funções. Isso aqui é um pedaço de uma citação
de Bruce Alberts, que é um dos papas da biologia celular, que diz: sabemos agora que quase qualquer processo importante numa célula é desempenhado por conjuntos de 10 ou mais moléculas de proteína. Então, isso vale para praticamente tudo que acontece na célula. E aqui tem apenas uma amostra pequena de tudo que as proteínas sabem fazer. Elas são responsáveis pela estrutura da célula, a própria estrutura geométrica, através do que se chama o citoesqueleto, a forma e as mudanças de forma também, por aqueles processos de catálise, as enzimas são proteínas, pela motilidade, que vamos ver vários exemplos dela, através do que se chamam proteínas motoras, que são fundamentais para como a célula vai funcionar. Mecanismos de defesa, anticorpos são proteínas são responsáveis por consertar defeitos. Regulação, através, por exemplo, de hormônios e muitos outros tipos de proteínas. E comunicação entre células, a transdução de sinais como aqueles do nosso sistema visual auditivo, controle de todo o ciclo de funcionamento da célula, a vida inteira da célula é controlada por proteínas. Então, o que são proteínas? Elas são macromoléculas, como queria Schrödinger, polímeros formados de 20 aminoácidos. E, tipicamente, uma proteína tem da ordem de algumas centenas, digamos 300 em média, unidades. O que daria 20 à potência 300 proteínas possíveis. Mas as células usam apenas da ordem de 100 mil. E elas foram selecionadas por seleção natural. Uma coisa fantástica é que a proteína tem uma determinada função, em grande parte devido à sua forma geométrica. Então, a geometria da proteína, da molécula, tem um papel crucial. E mais extraordinário ainda, uma vez que a proteína é formada através daquele mecanismo do RNA mensageiro, ela se dobra espontaneamente até chegar na sua forma final correta. Então, como é que se pode explicar que essas moléculas sejam tão incrivelmente inteligentes para desempenhar toda essa variedade de funções, das quais, como eu disse, aqui é uma pequena amostra? A resposta vem da física e da ideia do movimento browniano, descoberto, na realidade, por um botânico, Robert Brown, que estava olhando uma suspensão de grãos de pólen na água num microscópio. E o que ele viu, qualquer um de vocês pode fazer esse experimento, é que esses grãozinhos de pólen estavam fazendo um movimento, uma espécie de dança extremamente irregular, e ele pensou que eram partículas vivas. Mas ele próprio descobriu depois que, se pusesse partículas de cinza ou de poeira, também tinham esse movimento extremamente irregular. Só que, embora ele não soubesse disso, o movimento browniano é, de fato, absolutamente fundamental para a existência de vida. Se não houvesse movimento browniano, não existiria vida como nós conhecemos. E vamos ver isso daqui a pouco. Quem estudou a origem do movimento browniano foi Einstein. O centenário do trabalho dele foi o ano passado. E esse é o trabalho em que ele discutiu flutuações e processos de difusão. A ideia fundamental é que uma partícula browniana tem um tamanho intermediário entre o tamanho atômico e molecular e o tamanho macroscópico. Então, ela é muito susceptível
há colisões com as moléculas da água em particular, é bombardeada devido à agitação térmica das moléculas de água por todos os lados, e esse bombardeio acaba tendo uma resultante, que é um movimento ao acaso, que é o movimento browniano. Uma proteína típica está exatamente na região afetada fortemente pelo movimento browniano, porque o seu tamanho é da ordem de 10 a 100 vezes o tamanho de uma molécula de água. E um outro físico que deu uma contribuição fundamental, como nós veremos, para entender as proteínas, foi Maxwell, James Clerk Maxwell, o mesmo da teoria eletromagnética da luz, que deu também contribuições importantíssimas à mecânica estatística, por exemplo, a distribuição de Maxwell das velocidades das moléculas de um gás. E ele criou esse aparente paradoxo, chamado demônio de Maxwell, em 1871, que parecia contradizer a segunda lei da termodinâmica. A ideia é a seguinte: vamos pensar num recipiente onde existe um gás, que está dividido aqui em duas porções, digamos, aí pela metade, e nessa separação aqui existe um alçapãozinho muito pequeno, que pode ser manipulado, aberto ou fechado, com um dispêndio desprezível de energia. E aqui está o demônio, que é um ser na escala molecular, que é capaz de enxergar as moléculas, o seu movimento, e consegue aferir as suas velocidades, direção e magnitude das velocidades. Aqui ele está iluminando uma molécula e medindo a sua velocidade. Então, o que é que ele faz? Ele, por exemplo, quando ele vê uma molécula que está indo para a direção desse orifício com uma velocidade bem acima da média, ele abre o alçapão e deixa passar da direita para a esquerda. Ele toma emprestado ao super-homem a visão de raio-x e vê através da parede, e ele consegue ver as moléculas do lado A para o lado B, e quando ele vê uma molécula que está andando muito devagar na direção de A para B, ele abre e deixa passar de A para B. Então, tudo que é molécula rápida fica do lado direito, tudo que é molécula lenta do lado esquerdo, mas a gente sabe que a energia cinética média das moléculas mede a temperatura. Então, o que ele criou aqui? Ele criou uma diferença de temperatura, ok? Essencialmente, sem dispêndio de energia. Isso pode ser usado para fazer um motor, e violou, assim, a segunda lei da termodinâmica. O que é que está errado? Bem, antes de comentar, esse argumento foi estendido por Leo Szilard em 29 a um gás o mais simples possível, que é um gás de molécula, só tem uma molécula, ela pode estar à direita ou à esquerda, mas é uma só. Léon Brillouin, em 1949, achou que tinha a resposta do paradoxo. Aparentemente está se violando a lei do acréscimo da entropia, porque está sendo criada a ordem a partir da desordem. Mas Brillouin disse, não, para que o demônio funcione, ele precisa ganhar informação a partir das moléculas, a informação sobre a velocidade delas. E nesse ponto na aquisição da informação, que a entropia cresce, por exemplo, ao iluminar a molécula, ele está fornecendo energia térmica, etc. Esse argumento não era correto, mas só muito recentemente se achou o argumento correto. Primeiro Landau, em 61, depois Bennett, em 82. Na realidade, a entropia cresce sim, mas não quando a informação é adquirida, é quando ela é apagada, porque o demônio tem que ter uma memória. Essa memória tem capacidade finita, ela precisa ser apagada para adquirir mais informação. É ao apagar a informação que a entropia cresce e elimina a contradição com a segunda lei. Isso está muito relacionado com o que hoje se chama a teoria da informação e a informação quântica também. Bem, mas o demônio de Maxwell, afinal,
nessa época de terceirização, ele custa caro. Então, seria mais econômico a gente ter um demônio automático, né, que não precisa ser pago. Então, essa é a ideia do que se chama a catraca browniana, que é simplesmente um demônio de Maxwell automático. Quem teve essa ideia foi Smoluchowski, em 1912, mas ela foi muito popularizada por Feynman, no seu belíssimo Tratado de Física, volume 1, quando ele deduz dessa forma a segunda lei da termodinâmica, é uma joia de raciocínio que eu recomendo fortemente a todos que leiam. E aqui está a ideia do que é a catraca térmica. Bom, o que é uma catraca? Não sei se isso funciona aqui, mas lá no Rio de Janeiro, pessoas de uma certa idade, entre as quais eu me incluo, podem passar de graça pela catraca do ônibus. A catraca é que o cobrador está lá vigiando, né? Então, a catraca, por definição, ela gira, mas num único sentido, ela é unidirecional. E aqui está um exemplo de como funciona, então, uma catraca que tem essa roda dentada e tem aqui uma trava que engata nos dentes da roda e só permite que ela gire num sentido, em princípio. E aqui, através de um eixo, está ligado a uma pá de ventilador, digamos, e existem moléculas de gás dos dois lados. As moléculas bombardeiam essas pás do ventilador e o movimento browniano tende a fazer girar a catraca, mas a catraca só gira num sentido. Então, se eu ponho aqui uma polia, eu posso suspender um peso bastante pequeno, digamos uma pulga, e com isso criei uma máquina térmica que aparentemente funciona mesmo que os dois recipientes estejam na mesma temperatura. Bom, o que é que está errado? Aqui é uma representação pictórica da catraca e as moléculas batendo aqui. Bom, em primeiro lugar, eu preciso ter aqui, nesse retentor, uma molinha. E essa molinha vai funcionar para colocá-lo de volta quando a roda gira de um dente, porque senão ela ficaria solta e pode girar nos dois sentidos. Mas essa molinha, além disso, precisa ter amortecimento, precisa haver atrito. Por quê? Porque se não houvesse atrito, as colisões do retentor com a roda dentada seriam elásticas. Então, ele bate e volta e ela gira nos dois sentidos. Então, o atrito é uma fonte de geração de calor e por aí vem a explicação de onde aparece a eliminação do paradoxo. Eu não vou entrar em detalhes, leiam lá no livro do Feynman, mas um argumento simples para quem conhece, desculpem usar aqui uma fórmula, mas ela se chama a lei de Boltzmann. Se eu gasto uma energia epsilon para engatar ou desengatar o dente, avançar somente de um engate, então a probabilidade dele avançar para a temperatura T1 aqui desse lado é E menos epsilon sobre KT1, onde K é a constante de Boltzmann. A probabilidade de recuar é E menos epsilon sobre KT2, onde T2 é a temperatura do outro lado. E se T1 é igual a T2, a probabilidade de ir para frente e ir para trás é a mesma, então não adianta, não sai mesmo do lugar. Ele fica oscilando, mas sem, em média, produzir trabalho. Mas se a temperatura do lado direito é maior que a do lado esquerdo, ele funciona e é uma pequena máquina térmica que obedece à segunda lei. Se eu, então, calculo, eu não vou entrar nos detalhes, o que acontece se eu tenho, então, a minha pulga suspensa criando um torque, e se o ângulo θ é o ângulo de que tem que girar cada dente para passar para o seguinte, o trabalho, então, realizado é Lθ, a probabilidade do lado esquerdo é a mesma, mas do lado direito
ela varia e tenho que acrescentar esse trabalho aqui no expoente. Então, eu acabo tendo uma velocidade de rotação proporcional à diferença entre essas probabilidades de avançar e recuar, e se as temperaturas são iguais, essa probabilidade é essa, e a velocidade de rotação, que é a diferença, é proporcional a esse fator aqui, desculpem a fórmula, mas se eu faço um gráfico disso em função do torque, esse gráfico é fortemente assimétrico. A velocidade de rotação tende a um limite constante se eu faço girar no sentido inverso, mas ela tende a crescer cada vez mais, exponencialmente, quando ela gira no sentido para o qual foi construída. Então, esse sistema funciona como um retificador. Ele retifica o movimento browniano e favorece, sim, uma velocidade de rotação num único sentido. Isso é que é crucial, como vocês vão ver, para entender como funciona uma proteína. Então, essa ideia de uma catraca browniana é um retificador das flutuações brownianas. Ela aproveita as colisões que têm maior energia para produzir esse movimento unidirecional. E as proteínas se comportam como demônios de Maxwell. De fato, a primeira menção que eu consegui encontrar dessa ideia é naquele livro de Monod que eu mencionei, de 1970, embora esteja ainda num estágio muito incipiente, e de lá para cá houve um enorme avanço em entender esse mecanismo. Bem, vamos começar a ver algumas aplicações. Por exemplo, aquele modelo de como uma proteína se dobra espontaneamente, os físicos aqui presentes conhecem essa ideia do que chamam um vidro de spin. O que acontece é análogo ao que acontece num vidro de spin. É preciso que a proteína esteja buscando a forma correta numa paisagem gigantesca de formas possíveis, e como a energia livre varia em função dessa paisagem, mas para percorrer essa paisagem rapidamente, ela tem que ser assistida exatamente pelas flutuações brownianas. Não é só isso, existem outras proteínas que ajudam, chamadas chaperones, mas o movimento browniano tem um papel fundamental, e aqui está um exemplo de uma simulação de como se dobra uma proteína, que vocês estão vendo aí todas as colisões do movimento browniano ajudando a encontrar qual é, eventualmente, a forma correta. O que está crescendo lentamente aqui é uma forma importante de uma molécula biológica, que é o que se chama uma alfa-hélice, em forma de hélice, um pedacinho da hélice foi criado aqui. Então, proteínas motoras, que nós vamos ver agora vários exemplos, são máquinas moleculares. Isso é nanotecnologia da seleção natural, que está infinitamente à frente da nossa pobre, paupérrima nanotecnologia, por comparação, como vocês vão ver. E as máquinas moleculares convertem diretamente energia química em trabalho, que nós não sabemos fazer. Só um comentário. Aquela lei de acréscimo da entropia é uma lei estatística, ela vale para regiões espaciais grandes e intervalos de tempo grandes. Em regiões suficientemente pequenas, intervalos de tempo suficientemente pequenos, existe, sim, decréscimo da entropia. E isso é governado por teoremas, um dos quais, chamado Teorema da Flutuação, foi formulado muito recentemente, em 1994. Ele resolve um paradoxo fundamental da mecânica estatística, chamado paradoxo da reversibilidade de Loschmidt.
E foi verificado quantitativamente, experimentalmente, com auxílio de um instrumento muito importante chamado pinça óptica, do qual vou falar um pouquinho mais adiante. Aqui vem um exemplo, então, de uma proteína motora. Na realidade, não é bem uma proteína motora, mas é, o exemplo mais simples, é o que chamam motor de polimerização, que se baseia no mecanismo de formação de um polímero por agregação de unidades, monômeros. Então, a ideia é a seguinte: um tipo particular de polímero extremamente importante no citoesqueleto são os chamados filamentos de actina. No interior da célula existem monômeros de actina em solução que se agregam e vão formando um filamento. De fato, é um par de filamentos que se enrolam um no outro, formando como se fosse um colar de contas enrolado. E, através desse mecanismo, é possível empurrar um objeto. Como isso acontece, fica mais claro, deixa eu sair um pouquinho daqui para mostrar uma imagem mais clara disso. Aqui está essa imagem. Ai, pensei que estava. Ok. Não consigo, estou com uma dificuldadezinha aqui. Bom, vamos esquecer. Não, eu tinha colocado aqui, mas ele realmente não gostou, não está funcionando. Bom, eu vou voltar, eu explico em palavras, então, e vocês verão isso funcionar. Ok. A ideia é a seguinte: se eu tenho esse filamento de actina que está aqui encostado num objeto, devido às flutuações brownianas, acontece que o objeto é empurrado, por exemplo, da esquerda para a direita, e abre um interstício entre a ponta desse filamento e o objeto. Nesse interstício, uma molécula de actina que está em solução se agrega aqui, ok? Faz crescer o polímero e, com isso, ela está empurrando o objeto para a direita. E isso é uma catraca, porque ela agora ocupou esse espaço, então é uma coisa que é unidirecional. Embora haja flutuações nos dois sentidos, mas se há uma concentração suficiente de monômeros na solução, o processo vai ser dominantemente de polimerização e vai empurrar o objeto para a direita. E isso está nessa simulação, que essa sim eu espero que esteja funcionando. Aqui vocês estão vendo as moléculas de actina que vão se incorporando, às vezes empurra para a direita, às vezes para a esquerda, mas em média, se a concentração é suficiente, acaba empurrando para a direita. Então, é diretamente o papel do movimento browniano criando a catraca. Bem, esse mecanismo tão simples é extremamente utilizado na natureza. Por exemplo, por bactérias. Um tipo de bactéria que foi extremamente estudado é chamada Listeria, e é uma bactéria que eu não recomendo a ninguém aqui ingerir, porque realmente é meio desagradável as consequências. Ela é extremamente esperta. Ela consegue infectar uma célula e passar de uma célula a outra, se disfarçando, impedindo que o mecanismo imune funcione através de um canal direto de passagem de uma célula para outra. E ela mobiliza a capacidade da própria célula de produzir filamentos de actina para gerar uma espécie de cauda na bactéria que vai propelir ela como se fosse um jato. Então, é um movimento de tipo foguete a jato, e essas caudas se chamam caudas de cometa, e aqui vocês veem elas funcionando. Olha aqui, dentro da célula, como ela se move com aquela cauda de cometa
atrás. Então, há uma compreensão extremamente detalhada de como isso funciona, tanto assim que foi possível fazer uma simulação teórica que reproduz quase exatamente o que acontece. Há uma variedade enorme de outras proteínas que auxiliam o processo, e eu não tenho tempo de entrar nisso. Tudo isso foi levado em conta aqui, foi uma das simulações mais heróicas até hoje, acho que é equivalente a algo como 40 anos de computação de um muito bom computador trabalhando o tempo todo. E vocês veem aqui a formação da cauda de cometa, impelindo a bactéria, e vai ser amplificado até o nível praticamente esse mecanismo exatamente, são filamentos de actina que estão empurrando dessa forma. Ok? Mecanismo desse tipo aplica-se a muitos outros tipos de motilidade celular. Vamos agora a motores mais sofisticados, mas antes só comentar que muitos dos resultados para entender esses motores foram obtidos através dessa ferramenta belíssima, que foi um presente da física à biologia, chamada pinça óptica. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes sobre como ela funciona, mas ela utiliza feixes de laser fortemente focalizados para manipular microesferas transparentes de vidro ou plástico, e com isso, aqui estão microesferas capturadas por feixes de laser, elas podem servir, por exemplo, para amarrar as extremidades de uma molécula como o DNA e medir forças diretamente, forças e deslocamentos na escala exatamente molecular, por exemplo, na transcrição de DNA, que eu vou chamar a atenção sobre ela daqui a pouco. Bom, então, vamos ao segundo exemplo, que são proteínas que são chamadas de motores lineares e que caminham sobre filamentos do citoesqueleto, seja filamentos de actina, seja de outros tipos de filamentos que eu não tenho tempo de discutir, microtúbulos, e elas caminham realmente. Tipicamente, uma molécula dessas tem o que se chama de duas cabeças, mas na realidade podemos mais chamar de dois pés, e aqui ela pode ter algo que permite transportar uma outra molécula, uma pequena organela da célula de um ponto a outro, caminhando ao longo desse filamento, que é um filamento de actina. Então, aqui está uma simulação de uma dessas proteínas caminhando sobre o filamento de actina. Aqui embaixo é uma outra proteína também caminhando dessa forma. Aqui é o que se chama a miosina 5, eu vou já mostrar isso na realidade. Isso tudo é alimentado por aquele combustível, que é exatamente a conversão do ATP em ADP. Cada vez que há uma molécula de ADP que é hidrolisada, isso fornece energia para um passo ao longo da estrutura do filamento. Então, esse é um dos mecanismos de transporte, e deixe mostrar isso sim, espero que funcione. Isso acontecendo, praticamente vocês vão ver isso acontecer diretamente aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é uma molécula de miosina 5 caminhando sobre um filamento de actina, e isso é uma composição através de difração de raio-x de observações sucessivas, mas é realmente ver a proteína motora funcionando. Vocês podem perceber que isso é bastante errático, isso é um movimento em média, da esquerda para a direita, mas há flutuações. Ok? Às vezes há um recuo em vez de avançar. Bem, ok, vamos voltar aqui. Então, o combustível disso tudo é o ATP, que é o combustível da vida, e, como eu falei, o processo básico é a hidrólise do ATP
Aqui, de fato, é um processo reversível, mas só para dar uma ideia de que isso é o combustível de todo o nosso funcionamento, de qualquer organismo vivo, nós, por exemplo, hidrolisamos uma quantidade de ATP durante o dia equivalente ao nosso peso. Ok? Então, bom, a hidrólise do ATP fornece energia, eu também posso gerar ATP a partir de ADP e fosfato, fornecendo energia. É um processo reversível. E o motor básico que faz isso é o que eu chamo aqui o motor da vida. É realmente, talvez, a maior maravilha criada pela evolução até hoje, porque isso é que realmente permite que toda a vida, isso vale para animais, plantas, qualquer organismo vivo funciona dessa maneira. De passagem, toda a origem da nanotecnologia vem de ideias propostas por Feynman em 1959. Ele propôs um prêmio de $1.000 para quem conseguisse miniaturizar um motor elétrico e fazer funcionar se o tamanho chegasse a 0,5 milímetro. Ele pagou essa aposta em poucos meses. Só que ele não sabia que a evolução criou esse motor que não tem 1 milímetro, tem 10 nanômetros, 10 bilionésimos de metro de tamanho. Então, esse motor se chama FO-F1 ATPase e ele está nos órgãos que geram energia, nas células, em particular nos animais, numa organela chamada mitocôndrias dentro da célula, nas plantas, nos cloroplastos, e ele utiliza uma diferença de concentração iônica através da membrana desses órgãos, dessas organelas, para produzir o ATP. Então, é um mecanismo de catraca térmica alimentado por essa, é o análogo da diferença de temperatura. Em particular, esses íons podem ser simplesmente prótons. E o processo que gera essa diferença de concentração é, nos animais, o que se chama respiração celular, e nas plantas é a fotossíntese, diretamente da energia solar, vai para produzir energia. Então, quem deslindou a estrutura desse motor foram dois químicos, Boyer e Walker, que receberam por isso o Prêmio Nobel de Química de 97, altamente merecido, vocês verão que é uma estrutura maravilhosa. O motor FO, que fica embaixo bom, vocês vão ver já, aqui está invertido, mas vocês verão ele mais em detalhe. Ele funciona como uma turbina e faz girar o F1, que é o catalisador da produção do ATP. Então, vocês veem aqui em cima uma pequena simulação desse motor, que tem duas partes. O FO aqui nesta parte é a parte de baixo, o F1 é esse conjunto de 6, como se fossem pétalas de uma flor. Aí vocês viram ele girar uma vez. E para visualizar essa rotação, um conjunto de biólogos japoneses fez um experimento belíssimo em que conseguiu grudar na extremidade do eixo aqui de rotação um filamento de actina que funcionou como uma hélice. Então eles conseguiram, porque esse filamento era fluorescente, olhar no microscópio e ver o filamento girando como uma hélice alimentado pela rotação do motor. Essa é a ideia que está mostrada aqui na simulação. Mas o que vocês estão vendo aqui à direita é realmente o que eles viram no microscópio. Então, isso é a rotação do motor da vida fazendo girar um filamento de actina. E notem que dá para ver que ele nem sempre gira no mesmo sentido. Às vezes gira no sentido inverso, ou seja, isso é típico de uma catraca térmica. Como é que isso funciona? Bem, eu não tenho tempo de explicar o mecanismo todo, porque é bastante complexo. Aqui está
um desenho mostrando a membrana da mitocôndria, o cloroplasto, na qual está inserido o rotor, que faz parte do motor FO, que é a turbina. E ele faz girar, através desse eixo, o motor F1, que são essas 6 pétalas, e vocês já vão ver como isso funciona, mas esse motor é alimentado pelo fluxo de íons. Lembra que eu falei que tem uma concentração de íons maior de um lado do que do outro? E o fluxo dos íons através dessa turbina, isso usa, por um lado, a atração eletrostática e, por outro lado, um efeito de barreira, uma barreira que é criada e que desaparece conforme a rotação da turbina, para criar uma catraca. Então, há uma catraca térmica aqui, através da difusão desses íons, aleatória, de um lado para o outro. Ela é catraca porque a barreira desaparece para fazer passar o íon de um lado para o outro, mas quando ele passa aí, de fato é uma molécula neutra, é ionizada de novo e não consegue passar de volta porque a barreira se levanta. Então, essa é a catraca. Bom, então isso faz girar o motor F1, desculpem, e vocês veem aqui em cima uma simulação do motor FO. Então, notem como é uma coisa aleatória a rotação. Vocês vão ver aqui um íon passando através desse canal de um lado para o outro, e ao passar ele neutraliza uma dessas cargas, são partículas carregadas, e permite que saia do outro lado. Esse é o mecanismo. Ao fazer isso, vai haver a rotação que abre as pétalas, que vão funcionar como catalisador do processo. Esse processo de abertura e a maneira como entra aqui o ATP e se gruda nessa abertura, que tem a forma geométrica correta, também envolve uma catraca térmica, que eu não tenho tempo de discutir, mas tem a ver com o fato de que esse processo é um processo, é como se fosse um zíper que está se fechando, vai acontecendo passo a passo, através da difusão e do movimento browniano. E aqui embaixo vocês veem uma simulação muito bonita disso tudo funcionando. Aqui vocês têm os íons passando da parte de baixo, com concentração maior para a parte de cima. Aqui a parede da célula onde está a turbina, que é o motor FO, girando. Ao girar, aqui os íons passam através desse canal para passar para o outro lado. Vocês estão vendo eles passarem. Isso aqui faz girar essas pétalas e faz abrir passagens para alojar as moléculas de ATP ou ADP e fosfato que vão produzir o ATP. Isso vocês vão ver mais em detalhe já já, porque esse mecanismo todo vai girar para mostrar como isso funciona. Vamos esperar que isso aconteça. Então, aqui está isso acontecendo. Olha, uma das aberturas, aí vem a molécula de ADP e o fosfato, cada uma entra de um lado e tem exatamente a geometria correta para formar o ATP. Uma vez que formou, vai sair através de uma outra rotação desse eixo que está ligado à turbina lá embaixo, aí saiu o ATP. Então, a cada momento, vocês têm 3 aberturas, numa das quais existe ATP, na outra ADP e fosfato, como se mostra aqui, e a terceira que está vazia, onde vai entrar um outro ATP. Então, é essa estrutura com simetria hexagonal, que é a base do motor da vida. Então, essa maravilha toda é o motor que foi criado pela seleção natural. Aqui está um exemplo seguinte, o motor que se chama RNA polimerase e cuja estrutura acabou de dar o Prêmio Nobel de Química de 2006 a Roger Kornberg, que usou cristalografia, uma aplicação belíssima da difração de raio-x,
Essa é a imagem do trabalho dele, de 2001, citada pela Fundação Nobel. E o que vocês veem aqui é que esse motor, ele tem uma abertura por onde penetra o DNA. Isso aí é para fabricar RNA a partir da dupla hélice. Para isso, a hélice tem que ser aberta e uma das metades vai haver, usando a complementaridade entre as bases que existe a estrutura do DNA, um dos lados da hélice vai agregar as bases complementares e vai formando uma fita de RNA transcrito que sai por aqui. Isso aqui é a fita saindo, aqui é o DNA entrando, isso aqui é uma espécie de molinha que abre e fecha para deixar passar o DNA. Aqui, de fato, também não tenho tempo de entrar em detalhes, mas há uma dupla catraca. Há um mecanismo, que é a catraca que faz passar o DNA através dessa abertura, mas há um mecanismo que é a revisão de provas, se quiser. A molécula nem sempre é transcrita direito. Então, existem proteínas que são os revisores que vão ver se foi feito corretamente. Se não foi, é preciso consertar. Então, o filamento de DNA tem que voltar atrás e refazer, e aquele pedacinho foi perdido e vai ser eliminado. Então, aí é uma catraca que funciona para frente e para trás para permitir essa revisão e correção das provas na fabricação do RNA mensageiro. Aqui está um outro exemplo maravilhoso, que é o que se chama a helicase do DNA. Quando o DNA vai ser replicado, ele precisa de ser aberto, separar um lado da dupla hélice do outro. E isso é feito por proteínas que se chamam helicases. E aqui vocês veem uma helicase separa, de um lado passa uma parte do DNA, do outro a outra vai passar do outro lado. Mas o que é feito aqui, esse processo ocorre durante a divisão da célula, quando ela vai dar uma célula mãe, vai dar duas células filhas, cada uma tem que ter, de novo, uma dupla hélice. Então, é preciso duplicar o DNA, e com isso, uma das partes da dupla hélice vai sendo ressintetizada aqui, e a outra é ressintetizada desse lado. Então, a partir de uma dupla hélice vão surgir duas, que aí depois vão se separar os cromossomos. Então, vocês veem esse processo ocorrendo através dessa molécula incrivelmente interessante, que é a helicase. Aí ela está sendo vista de vários ângulos diferentes e vai produzindo com uma enorme rapidez a fita do DNA novo a partir da dupla hélice. Aqui embaixo vocês vão ver as etapas disso um pouco mais em detalhe. Então, vocês veem como isso acontece. Ainda há outras coisas que têm um papel crucial. Isso aqui é a dupla hélice. Aqui é a helicase, que tem esse movimento de abertura e fechamento para ir separando as duas partes da dupla hélice. E aí, à medida que vai separando, vai formando a replicação das duas partes e uma nova dupla hélice a partir disso. Existem até, não tenho tempo de entrar nisso, mas moléculas que são sensíveis à topologia desse processo, que se chamam topoisomerases, e que é para evitar o processo que acontece quando se trabalha com uma hélice. Por exemplo, um fio de telefone que tende a se enroscar. Então, é preciso desenroscar, e esse processo, para evitar que se formem nós, é parte do que fazem as topoisomerases. Ok? Então, vocês veem dessa maneira que, realmente, os processos básicos da vida são ainda mais fantásticos do que tudo que a gente poderia imaginar. Ok? Vamos adiante.
Eu agora começo a parte de cima para baixo, que é o outro modo de ver a biologia, e começar com algo que é muito familiar para os físicos que trabalham em mecânica estatística, que se chamam leis de escala. Então, existia uma lei de escala antiga, bem conhecida, sobre o metabolismo, que diz o seguinte: a taxa de metabolismo, que mede a velocidade das reações químicas que se produzem no organismo, ela cresce com a potência 3/4 da massa do organismo. Essa lei é válida, aqui vocês veem um gráfico, em 27 ordens de grandeza, desde a escala molecular até o tamanho de um elefante ou uma baleia. De onde vem essa lei? Bom, é um exemplo exatamente desse método de cima para baixo. Ela pode ser deduzida, trabalho de Bruce West e colaboradores, usando 3 hipóteses fundamentais. Primeiro, que o organismo é alimentado por redes metabólicas. Uma delas é a rede circulatória do sangue, outra é a rede respiratória, que vai dar nos pulmões. A estrutura dessas redes é uma estrutura que se chama hierárquica, ela se reproduz em diferentes escalas, fractal e ramificada, de tal maneira que é a estrutura mais econômica para preencher o espaço necessário. As unidades mais finas de todas, por exemplo, os capilares do sangue, têm um tamanho invariante. Finalmente, a evolução faz com que o desempenho desse sistema tenha que ser maximizado. Então, somente usando essas 3 hipóteses, decorre essa lei 3/4. E que tem outra consequência fantástica. O número de batimentos cardíacos durante a vida de qualquer organismo é muito próximo de ser um invariante, dentro de poucas ordens de grandeza, perto de 1,5 bilhão de batimentos cardíacos. Então, um organismo pesadão como um elefante, o coração bate muito devagar. O coração de um bebê recém-nascido bate muito depressa, ok? Então, sabendo disso, cada um pode fazer a conta e ver quantos ainda estão disponíveis. Bem, aqui está um outro exemplo de biologia modular da célula, usando o que se chama rede do quimiotactismo, que é um fenômeno extremamente interessante, pelo qual um gradiente de concentração de uma substância química serve de guia para um organismo se mover numa determinada direção. Um exemplo disso é uma bactéria que é das mais comuns que existem no nosso intestino, que é olha, meu Deus. Bom, estou com lápis de memória. Como é a bactéria mais comum de todas no intestino? Hein? É a Escherichia coli, desculpe. A Escherichia coli, ela nada através de um flagelo. Esse flagelo é alimentado por um motor rotatório, novamente um motor fantástico que fica na parede da célula. Isso aqui é uma reconstrução por raio-x do motor. Ele tem um rotor, um estator e um sistema de acoplamento ao flagelo que faz com que o flagelo gire. E a Escherichia coli tem da ordem de uma dezena de flagelos e ela pode assumir 2 orientações para esses flagelos. Eles podem todos ficar enfeixados e aí o motor girando faz funcionar como uma hélice de propulsão para nadar. Mas ela de vez em quando quer parar. Então aí o motor, que é reversível, gira ao contrário. Quando gira ao contrário, ela sofre uma espécie de queda. E aí vocês veem que a trajetória dela é formada de natações e desvios. Está vendo? É como se fosse quase uma trajetória browniana. Mas quando existe alguma coisa de que ela goste, uma solução, sei lá, de glicose,
com a concentração maior numa região, ela quer nadar para lá. Então, isso ocorre através de uma rede que faz intervir um conjunto de proteínas, todo um conjunto, aí então começa a aparecer um módulo inteiro. Esse módulo, através de proteínas que eu não tenho tempo de entrar em detalhe, é que vai decidir se a rotação é destrógena ou sinistrógena, então se o motor vai fazer nadar ou mudar de direção. Isso é determinado pelo gradiente da substância química da qual ela quer se alimentar. Outra rede absolutamente fundamental é a rede de regulação dos genes. E isso está ligado também a outro prêmio Nobel deste ano, que é o Prêmio Nobel de Medicina, não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas essa rede, ela tem como base a ideia de que cada gene ele é transcrito quando é necessário para o organismo que seja transcrito. Ele vai fabricar uma proteína quando o organismo necessita dela. Então, embora o código genético esteja lá, ele vai sendo utilizado à medida que a célula está se desenvolvendo e conforme a interação com o meio ambiente. Pode ser necessário que produza mais ou menos uma determinada substância, aí tem que ativar um certo gene, que já está lá, mas estava dormente. Então é preciso que haja uma proteína que se associa com aquele gene, dá a partida para formar a proteína, e outro que vai dizer quando é que para. Então essa é a rede de regulação genética, e ela é feita na base de microcircuitos, que tem uma grande analogia com circuitos elétricos. Um circuito muito simples, por exemplo, é um circuito de retroalimentação, em que a proteína fabrica uma substância que regula a produção dela própria. E existem outros mecanismos complicados, mais de alimentação para frente, toda uma série de elementos que são análogos ao que se estuda em circuitos elétricos. Essas redes biológicas têm características muito interessantes e grande parte delas vem sendo estudada graças à internet. A internet é uma rede que tem sido cada vez mais estudada e várias características da internet são semelhantes às redes biológicas, embora as redes biológicas ainda continuem tendo muitas vantagens. Mas há toda uma série de características que eu não vou entrar em detalhes, mas uma das mais importantes é a robustez da rede. Ela tem que ser robusta para dizer que não é necessário um ajuste de parâmetros extremamente fino para que ela funcione. Mesmo que os valores das concentrações, por exemplo, não sejam os ideais, tudo tem que poder funcionar e existe uma redundância, várias redes que têm elementos que, se um deles se estraga, existem outros que assumem aquela função. Ok? Bom, então, um comentário importante que eu estava comentando há pouco com o professor Sérgio Mascarenhas é que se sabe atualmente que, dentro de uma célula, a proporção dos componentes da célula que é dedicada a esse processo de regulação é maior do que a proporção de todas as outras funções celulares, inclusive produção de energia, etc. Regulação é a chave do processo todo. Então, isso leva a esse método modular de abordar a biologia, que está muito bem caracterizado num artigo recente de Kadanoff, e ele dá como exemplo aqui o inseto favorito dos geneticistas, a drosófila, mosquinha da fruta, cuja formação do embrião tem uma estrutura extremamente simples, linear, de cada gene corresponder a um pedacinho do organismo em sequência. Bom, isso tudo é regido por uma cadeia bioquímica que pode ser simulada, por exemplo, como uma cadeia de equações diferenciais que simulam as reações bioquímicas, e pode-se brincar com os parâmetros dessas reações e ver o que acontece. E fazendo esse tipo de brincadeira de várias maneiras, se verifica que
é um mecanismo extremamente robusto e o que importa não são os valores exatos dos parâmetros, eles podem mudar muito. O que importa é a topologia da rede, é exatamente a conectividade, o que é que está ligado ao quê e, particularmente, que tipo de interação. É uma interação ativadora ou inibidora, que são dois processos fundamentais, por exemplo, em todo o funcionamento das redes neurais, como funcionam os nossos neurônios. Ok? Então, cada nó faz a seguinte conjectura. Organismos vivos podem ser descritos por módulos. Como quando isolamos os módulos, só incluímos, em geral, uma parte da rede, não podemos esperar que a nossa descrição seja completamente quantitativa. Mas como são as conexões que importam, nós podemos já compreender parte da essência do que está acontecendo. O organismo todo é muito mais complexo e talvez possa ser descrito como um conjunto de tais módulos em cadeias sucessivas, que é a tal pirâmide que eu mostrei no início. Então, já podemos começar a compreender o que está acontecendo logo acima do primeiro andar daquela pirâmide. Aqui está um exemplo bem recente, março deste ano, que é o resultado mais bonito do chamado projeto Proteoma até agora, que são esses módulos identificados nas leveduras, que são moléculas da fermentação. Foi possível, através desses estudos de proteoma, verificar que processos dentro da célula estão ligados a que outros processos com mais intensidade. Então, esse diagrama aqui de baixo, a espessura dessas conexões é proporcional ao número de conexões que existe entre essas funções. Então, por exemplo, o ciclo celular está fortemente ligado à transcrição e fortemente ligado à síntese de proteínas. Ok? A transcrição está fortemente ligada aos mecanismos de defesa que estão ligados ao metabolismo. O metabolismo está fortemente ligado à produção de energia e assim por diante. Então, começamos a entender um pouco da arquitetura da pirâmide. Conclusão. Entender a vida envolve uma combinação de extremos opostos, o caos e a ordem. A casa e a necessidade de Monod. Uma definição de caos é quanto mais muda, mais fica na mesma, como a nossa política brasileira. Uma definição de ordem é algo que não muda absolutamente nada, que é um mecanismo que sempre fica igual, como um mecanismo de relojoaria. A vida não é nenhum nem outro. Podemos caracterizar dizendo, quanto mais muda, mais diferente fica. Felizmente, por isso é que a vida é tão interessante. Bom, os organismos vivos usam dois tipos de ordem ou informação na sua evolução dinâmica. Essa evolução fica situada numa espécie de fronteira entre a ordem e o caos. E a vantagem disso é que combina a robustez da ordem com a rapidez da mudança que é necessária para a adaptação na seleção natural. De fato, a seleção natural exige que o organismo tenha reprodução rápida quando as condições são mais favoráveis, mas que sobreviva quando há mudanças para condições extremas, embora sejam muito raras. Há dois tipos de ordem. Há a ordem descoberta por Watson e Crick, que está armazenada no genoma. Mas a outra, igualmente importante, é a ordem que está armazenada nas moléculas das quais o organismo se alimenta. É aquela ordem que Schrödinger chamou a atenção, a negentropia. E a origem dessa ordem é o Sol. Ok? O caos que produz as flutuações, nós estamos vendo, ouvimos, que tem um papel essencial nisso tudo, combinado com a seleção natural. Primeiro, o caos que corresponde às mutações do genoma, que são ao acaso. Mas, segundo,
o próprio mecanismo pelo qual as proteínas funcionam, que é o mecanismo do demônio de Maxwell, pode ser entendido como uma seleção natural das flutuações brownianas favoráveis. A catraca térmica seleciona aquelas flutuações que são as mais favoráveis, ok? E essa é a ideia. Então, só para comentar isso, Boltzmann, a ambição suprema dele era se tornar o Darwin da matéria. Bom, como eu acabei de comentar, esse mecanismo do movimento browniano, sem o qual não existiria vida, é exatamente uma seleção natural, digamos, darwiniana das flutuações brownianas mais favoráveis. Então, podemos homenagear aqui os pioneiros da biologia, da física da vida. O maior de todos, aqui em cima, é Darwin, com a seleção natural. Aqui está uma caricatura de Maxwell disfarçado de demônio. Aqui quem deslindou o mecanismo do movimento browniano, Watson e Crick, o programa, né, a dupla hélice, e quem enfatizou muito a ideia da catraca térmica e foi o pai da nanociência e nanotecnologia, que é Richard Feynman. Então, entre os pais do entendimento da vida, nós temos um biólogo, 1, 2, 3, 4 físicos, porque Crick foi físico, e Watson foi fazer biologia porque leu o livro de Schrödinger, que era outro físico. Ok. Perguntas? Muito obrigado. Eu vi um estudo recente na Nature, há 2 semanas, falando sobre uma bactéria que tem a capacidade de... Ela fica no deserto, resseca, o genoma dela é quebrado em várias partes, centenas, e quando colocada num ambiente propício, ela consegue reconstituir todo o genoma dela, o programa genético dela, e voltar a metabolizar, cumprir funções metabólicas. Eu gostaria de saber, do ponto de vista da física estatística, como se interpreta esse processo em que o armazém da informação, o centro de controle de como se dá o programa de vida dessa bactéria, está destruído e consegue se reconstituir, primeiro se reprogramar para se reorganizar e depois se formar normalmente. Eu não vi esse estudo da Nature, muito obrigado, porque é uma pergunta extremamente interessante, mas esse tipo de regeneração, ele ocorre em diferentes etapas do próprio organismo, quer dizer, o organismo é capaz de regenerar partes, às vezes até órgãos inteiros, e um exemplo dessa auto-ordenação é exatamente a própria forma geométrica da proteína, que é assumida absolutamente de forma espontânea. A única coisa que interessa é a sequência. Então, da mesma maneira, se eu tenho a sequência preservada, que é a mensagem, é perfeitamente plausível, pelo menos, que ela consegue reconstruir o genoma. Mesmo que ele esteja quebrado em várias partes. Não, isso acontece, na realidade, é um dos mecanismos mais importantes de evolução, é o fato de que a mensagem genética, digamos, a parte do genoma que realmente é transcrita em proteínas, é uma fração pequena. E, até bem recentemente,
havia toda uma parte que é majoritária no DNA humano, por exemplo, que era chamada DNA lixo, porque não é usada para transcrição. E o que se verificou, se compreende cada vez melhor em anos recentes, é que essa parte do DNA é extremamente importante, porque é ela que permite exatamente que haja mudanças, inclusive da ordem de uma parte do genoma passar para outra, cruzamentos, coisas desse tipo ocorrem devido à presença desse DNA lixo. Então, uma das distinções fundamentais entre o genoma humano e genomas, por exemplo, que têm praticamente o mesmo número de, digamos que estava calculando, né, qual seria esse número, havia até aposta se seriam 100 mil, ou 50 mil, ou 30 mil, no fim se viu que é o mesmo número praticamente de um verme. Mas a diferença é que esses são os introns, que são exatamente os que respondem pela formação da proteína. Mas os exons, que são esses DNA que era chamado de lixo, eles são extremamente abundantes e muito mais numerosos no genoma humano, por exemplo. O genoma mais simples que existe, que é conhecido até hoje, eu já esqueci exatamente onde ocorre, é um tipo de bactéria que é muito abundante, eu acho, nos oceanos, ele não tem nenhum DNA lixo, ele é puro genoma de transcrição e mais nada. Então, é muito importante exatamente que essa parte entre os DNAs, as porções que transcrevem, é extremamente importante, faz toda a diferença entre o genoma humano e o genoma do verme, por exemplo. As mutações no código genético, por ultravioleta ou qualquer tipo de aberração que aconteça, são ao acaso, certo? Então, o que explica algumas mutações que são repetitivas, do tipo síndrome de Down, que é sempre no mesmo... Essas coisas sempre estão acontecendo. Não é nada ao acaso, é algo que perdurou e elas estão aparecendo. Tem várias síndromes. Down, Patô, sei lá, várias. É uma pergunta extremamente boa e é uma das coisas que são menos entendidas, em geral, quando as pessoas estudam a teoria da evolução. O que é fundamental é exatamente essa combinação entre mutação, que é ao acaso, e estabilidade, que é a herança genética. Porque a mutação, uma vez que ocorreu, ela é herdada. Agora, a grande maioria das mutações são completamente ou irrelevantes ou nocivas. Então, elas levam os organismos ou a não ter nenhuma vantagem evolutiva, ou simplesmente a desaparecer. Mas as mutações que favorecem num determinado ambiente, em determinadas circunstâncias, um particular tipo do organismo, com outro, em relação a outros. E isso, lembre-se, ocorre não ao nível de um organismo, mas ao nível da população inteira. Então, daquela população enorme, se de repente houve uma mudança, digamos, de era glacial ou o que seja, que de repente foi preciso que os organismos se adaptassem para condições muito diferentes, os poucos organismos que têm a mutação favorável sobrevivem e todos os outros vão desaparecer. Então, isso é cumulativo e, portanto, pequenas mudanças que são favoráveis, elas vão se preservando. E, através de pequenas mudanças sucessivas, você gera coisas aparentemente tão extraordinárias como um olho. O olho, que é um órgão extremamente importante para a sobrevivência do organismo, a capacidade de ver inimigos ou condições adversas ou favoráveis, etc., é crucial. Então, ao longo da evolução, foram criadas muitas espécies diferentes de olho, não foi um só, não. Existem dezenas de tipos de olho que têm aspectos comuns, às vezes, uns com os outros, mas o olho de insetos é muito diferente do nosso, por exemplo. Agora, isso tudo foi por quê? Porque, para aquele tipo de organismo, foi sendo favorável para sobreviver aquele tipo de olho que era o melhor adaptado em relação às condições em que o organismo foi evoluindo.
Isso é um processo dinâmico constante, porque à medida que um organismo muda, ele afeta todos os outros. Então, isso é a biosfera inteira que interage dessa forma. Há esse livro do Dawkins, que se chama O Relojoeiro Cego. No final dele tem um programinha de computador que eu recomendo a todos experimentarem. O que ele faz é muito simples, ele pega e desenha alguns tipos de formas e tem que ter algum princípio que vai substituir o papel da seleção natural. Digamos, você acha mais bonito um certo tipo de forma do que outro. Aí você faz com esses organismos, através do computador, cruzamentos, evolução de gerações, e vai mudando. Em pouquíssimas gerações, você acaba vendo aparecer a forma exatamente que você achou que era mais a ideal. É muito rápido o processo. Eu queria Se bem que na natureza, naturalmente, isso é outra coisa que as pessoas têm que se dar conta. Você tem que pensar na escala de bilhões de anos, que é uma escala para nós quase inimaginável, que é o tempo que houve para tudo isso acontecer. Eu queria saber se o nível abaixo daquela base da pirâmide, as interações entre os átomos, elétrons, é importante também para... Eu não falei em nenhum momento de física quântica, por exemplo. A física quântica tem alguma importância do ponto de vista da biologia? Sim e não. Sim, no sentido de que, bom, primeiro, a física é quântica, não existe física quântica, só existe realmente a natureza é quântica. Mas o que acontece é o seguinte, sem a física quântica não dá para entender nem por que existe matéria. A estabilidade da matéria só se explica pela teoria quântica. Então, claro, isso vale para tudo, vale para a biologia também. Bom, a partir daí, é claro que eu não entrei nos detalhes das reações bioquímicas que ocorrem. Essas reações envolvem, evidentemente, interações entre moléculas, cujo entendimento detalhado, se for possível, as ferramentas para entender são da teoria quântica. Mas as interações que são importantes para a biologia, na realidade, não são as que são mais importantes para a química, não são reações, não são interações, digamos, coulombianas, como acontece em átomos e moléculas, íons, não é isso não. São interações muitíssimo mais fracas que são dominantes na biologia. Então, são as interações, por exemplo, chamadas de Van der Waals, que são muito mais fracas do que as forças elétricas entre partículas carregadas, são forças entre partículas neutras, as chamadas pontes de hidrogênio, que tem um papel muito importante, mas também são ligações extremamente fracas. Por que isso é tão importante? É fundamental que essas ligações, interações sejam fracas, porque elas é que dão a flexibilidade que permite às moléculas se deformarem, se acomodarem, catalisar com mudanças de forma. Então, todas essas mudanças estruturais das moléculas consomem relativamente pouca energia, justamente porque elas vão romper ou criar ligações extremamente fracas. Se as ligações fossem muito fortes, isso não seria possível. Então, nesse sentido, e vejam que eu falei essencialmente de polímeros, que são moléculas que já contêm milhares de unidades. Então, realmente, em tudo que eu falei, a mecânica quântica tem um papel muito pequeno. Só tem a ver com a estrutura fundamental das moléculas e analisar, se quiser, em detalhe essas interações fracas entre elas. Por que é que as proteínas, uma vez desnaturada, ela não volta ao estado normal, já que o movimento browniano é um movimento natural? Pode repetir a pergunta? Eu não entendi bem. As proteínas, quando elas são desnaturadas, eu aprendi, pelo menos, que elas não podem voltar ao seu estado geométrico útil, né? E por que elas não podem, já que o movimento browniano é um movimento natural? Ah, sim. Bom, a questão é a seguinte: quando você está desnaturando, em geral, você está tirando da ordem. O que é fundamental para que elas se
dobra espontaneamente, é a mensagem que está contida na sequência de todos os elementos da proteína. Quando você desnatura, você quebrou isso. Compreende? Então, é como você pegar um livro que tem frases, etc., e você fazer passar num desses máquina de cortar fitas de papel, você não pode reconstruir o livro. Você quebrou a conexão da cadeia, que é a sequência que dava o equivalente da sequência das palavras na frase. Professor, o que eu percebi foi o seguinte: existe um certo mecanismo pré-fabricado pela natureza, de seleção natural, que monta coisas como uma estrutura da proteína. Eu queria saber se, conhecendo todos os níveis desse pré-fabricamento dessas coisas, você pode prever, por exemplo, o futuro da vida. Pode o quê? Prever o futuro da vida através de todas essas coisas que já estamos vendo, que são elementos que preparam uma certa coisa. Certo. Olha, o que eu procurei exatamente mostrar no final é que o que caracteriza a vida é que quanto mais ela muda, mais ela fica diferente. Então, praticamente, por definição, você não pode prever. Não há como prever o futuro e nem dá para dizer que, se você recomeçasse tudo de novo a partir do estágio inicial da origem da vida, você ia chegar ao mesmo resultado. Muito provavelmente não. Compreende? O que acontece não é, digamos, totalmente imprevisível, que seria o caótico total, mas é algo que também não é previsível, exatamente quando você procura saber, por exemplo, qual é o resultado de você introduzir uma determinada mudança, que é o homem que está introduzindo. Você cria os antibióticos e pensa com isso que você conseguiu dominar as bactérias. Acontece que exatamente pelo fato de que ocorrem as mutações aleatórias, vai haver, como as bactérias se reproduzem numa velocidade absolutamente fantástica, acaba aparecendo umas poucas que têm resistência àquele antibiótico. Essas são as que sobram, essas que são as que se reproduzem e acaba gerando esse mecanismo. Por exemplo, a tuberculose hoje em dia voltou a ser algo extremamente perigoso, porque há formas de tuberculose resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Então, isso é um exemplo de como não dá para predizer realmente. Isso é consequência desse processo todo de mutação e seleção natural. Sérgio, quer falar? Pode falar que eu... Moisés, parabéns pela maravilhosa palestra, e foi um dos dias mais bonitos que nós tivemos aqui. O que faz a beleza é realmente a criatividade. Então, vocês hoje participaram de um grande sistema vivo, né? E com uma robustez grande, apesar de ser caótico, né? Então, eu queria só dizer duas coisas, Moisés. Uma é que eu acho que a palavra evolução é uma palavra que já está em desuso, exatamente pelo argumento que você levantou. O que existe é coevolução. Então, toda essa teoria que nós falamos de cooperação através do caos ou não, a linguagem moderna é coevolução. Evolução não existe, porque se você tiver um sistema só, ele vai acabar, porque ele não vai ter robustez suficiente para, no banho browniano, para ele se transformar. A outra coisa que eu queria dizer é que essa biofísica que nós ouvimos falar, a meu ver, ela tem uma limitação grande nessa discussão, que é ter deixado de fora a água. A água, no caso desses organismos terrestres, é realmente a coisa fundamental para a conformação das moléculas. Existem 4 ou 5 tipos de água. A água dentro da célula, a água fora da célula, a água ligada às proteínas, a segunda camada e até a quarta camada.
Então, se não levar em conta a água, nenhum desses cálculos vai significar grande coisa. Então, nós temos um professor que saiu daqui, que é o Zé Nelson Anushik, que você conhece bem, e que hoje é membro da National Academy of Science nos Estados Unidos, que o trabalho dele foi exatamente de ver o problema de folding, de reorganização da proteína. E a gente pode dizer que, nesse caso, o papel da água é fundamental exatamente pelo que você falou, que são interações fracas da ligação de hidrogênio dentro da própria água. Então, eu acho que toda essa biofísica que nós vemos é a biofísica seca, que vai ter que evoluir muito para levar em conta o papel da bioágua. E a outra coisa é o seguinte, eu queria dizer uma frase do Paul Claudel, que está muito de acordo com o que você falou. A ordem é o prazer da razão, mas a desordem é a delícia do espírito. Muito obrigado, Sérgio. Só para te corrigir um pouco. Naturalmente que a água teve um papel central em tudo isso, porque ela é que gera o movimento browniano, que é o que faz mover as proteínas motoras. Mas eu não tive tempo de discutir isso em detalhe. Mas no processo de hidrólise do ATP, o que é crucial também, não sei se dá para ver porque está meio pequeno aqui, é exatamente o fato de que quando você tem a molécula penetrando naquela cavidade aqui do motor F1, ela vem hidratada. Então, você tem que considerar a água que vem junto. E o processo pelo qual você elimina essa água e acaba gerando pontes de hidrogênio para ir juntando e fazer com que a molécula se aloje aqui, é exatamente a catraca térmica. Isso é também, de novo, as flutuações brownianas que produzem esse resultado. Então, a água atua não só nas flutuações brownianas diretamente na catraca, mas também na hidratação ou não da molécula e nas pontes de hidrogênio, que com toda a razão você salientou. Sobre a teoria neodarwinista. Ok. Bom, o que se chama de teoria neodarwinista. Na realidade, acho que é o ano que vem vamos estar celebrando o centenário. É o ano que vem ou o seguinte, né? Da origem das espécies. Então, vai ser uma festança gigantesca. Darwin tem que ser lido corretamente e muita gente faz uma leitura apressada e tem uma ideia errada de coisas que são atribuídas a ele, que ele não disse. Ele tinha uma ideia muito clara sobre as coisas. Então, muitas vezes o que é chamado de neodarwinismo é simplesmente uma releitura e reinterpretação das próprias ideias de Darwin. É claro que ele não tinha a biologia molecular, ele não tinha a estrutura do DNA, ele não tinha nada sobre isso. Mas é preciso tomar um certo cuidado com, às vezes, o que se chama de neodarwinismo, como se fosse uma crítica do darwinismo. De fato, há algumas propostas de alteração das ideias de Darwin que fazem evoluir, que fazem mais uso de, por exemplo, teoria de complexidade, parece muito, digamos, modernas, interessantes, mas, às vezes, isso leva a coisas, por exemplo, a ideia de catástrofes que seriam bem mais importantes do que jamais Darwin atribuiu esse papel, e isso tem que ser olhado com muita desconfiança, porque realmente tem se abusado dessa ideia. As pessoas que são mais, que têm tido mais, digamos, uma visão completa de evolução, não concordam muito com essas críticas que são feitas
por exemplo, por Stuart Kauffman e outros, as teorias de Darwin. Então, o que é chamado de neodarwinismo não é muito claro em si, mas houve simplesmente a adaptação de toda a teoria de Darwin ao conhecimento posterior, digamos, de como se processa a evolução ao nível realmente da biologia molecular. E hoje em dia, vários conceitos que estão sendo questionados exatamente pelo fato de que os introns têm um papel muito mais importante do que jamais se havia imaginado. O próprio conceito do que é um gene e o que é a importância do que é um gene já está sendo revisto atualmente. Então, nesse sentido, sim, é preciso estar evoluindo constantemente. E aí, bom, tudo é neodarwinismo, porque são coisas que envolvem conceitos que são muito recentes e não estavam na teoria original. Mas as ideias centrais, elas permanecem, e é muito importante, como o Sérgio mais uma vez enfatizou, que a seleção se efetua ao nível de populações, em última análise, da biosfera inteira. Tudo interage e tem que ser levado em conta se você quer realmente entender. Células-tronco. Ah, sim. Então, que eles estão proibindo, estão falando que é um lance antiético, não sei o que, pelo menos o Bush faz isso, ele bloqueia os fundos. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Certo. Bom, células-tronco são um tema, de novo, muito recente e do qual ainda temos muitíssimo que aprender. O próprio fato de que existem as células-tronco bom, havia hematologistas já da escola italiana relativamente há bastante tempo que enfatizaram a ideia de células-tronco. Isso é mais antigo do que se pensa. Mas a ideia e a separação do que seriam as células totipotentes, pluripotentes, etc., que são diferentes etapas de evolução. Primeiro, todas as células de um organismo contêm essencialmente a mesma mensagem genética. O que acontece é que há diferenciações na expressão dos genes. É exatamente esse processo de expressão dos genes que faz a diferença entre uma célula do sistema nervoso, uma célula óssea, uma célula do sangue, etc. Então, conforme a etapa de evolução do embrião, desde ele se dividir de uma única célula, formar 2, 4 e assim por diante, vai havendo essa divisão de trabalho e de organização que é a morfogênese do organismo. E vai se percebendo cada vez mais que mesmo em órgãos que se imaginava estarem completamente já formados, incapazes de mudança, como por exemplo o sistema nervoso no cérebro, ainda existem células-tronco, existe a possibilidade de regeneração e formação de células novas. Então, é claro que isso tem um potencial interesse terapêutico enorme. Agora, o mecanismo, já há vários casos em que se usam terapias de células-tronco e, aparentemente, embora precisa ser muito cauteloso, essas coisas só acabam sendo comprovadas por 10, 20 anos de experimentação, mas há evidências de que sim, as células-tronco, mesmo da medula, que já não são células totipotentes, elas podem ter um papel possivelmente muito benéfico em alguns casos de cardiopatias, por exemplo. Há um estudo, finalmente, que está sendo feito como deve ser em escala nacional no Brasil, em que isso é feito como se faz um teste desses, usando mecanismos em que você testa contra, digamos, como é que se chamam? Double blind, é o mecanismo que se
sabe, nem o paciente, nem o médico sabem qual é aquele caso que foi tratado com células-tronco ou não foi. Então, isso está, dentro de poucos anos, eu acho que vamos ter realmente informação sobre o potencial terapêutico dessas células. O ideal seria que até células do tipo da medula pudessem ser usadas, porque aí isso acontece já numa pessoa adulta, não tem qualquer implicação de embrião, nada disso. Mas, do ponto de vista de pesquisa, é muito importante que se possa fazer pesquisa com as células embrionárias e aí entra a questão de países como os Estados Unidos, em que há uma forte corrente, poderia ser descrita como mais ou menos fundamentalista religiosa, que se opõe a isso, embora haja muita divisão interna. Na Califórnia a lei é diferente, por exemplo, e permite esse tipo de pesquisa. Então, eu acho que no Brasil nós temos a sorte de ter pessoas como a professora Maiana Zatz, que teve um papel extremamente bonito junto ao Congresso Nacional na aprovação da legislação a esse respeito, e embora ainda não estejamos na situação ideal do ponto de vista dos pesquisadores, eu acho que já fizemos muitos progressos, estamos em situação melhor do que outros países, inclusive Estados Unidos, com respeito a isso. Não sei se respondi a pergunta central, mas... Diga. Professor, o senhor mencionou um tópico sobre, em pequenas dimensões e espaços de tempo, a entropia diminui. Eu acho que isso não... Pode diminuir. Pode diminuir. E o que isso acarreta no exemplo que o senhor... O que eu estava dizendo se aplica, por exemplo, ao funcionamento dessas proteínas motoras, em que realmente, em escalas que são escalas extremamente pequenas, as dimensões são dimensões moleculares, e em escalas de tempo curtas, porque são processos rápidos, você tem, graças a essa retificação de flutuações brownianas, isso ocorrendo, que é realmente uma diminuição de entropia local. Isso não contradiz nada, porque é fundamental entender que a lei do acréscimo da entropia diz respeito a um sistema termodinâmico, que, por definição, é um sistema macroscópico, ou quase macroscópico, então, de tamanho muito maior do que essas dimensões moleculares, e em escalas de tempo também macroscópicas, não é na escala de tempo desses processos moleculares. Então, isso foi verificado diretamente. É um exemplo muito bonito de aplicação de pinças ópticas, que foi simplesmente o que se chama um oscilador browniano, que é uma molécula que está essencialmente num potencial harmônico, que é o próprio potencial da pinça óptica, que funciona como se fosse uma molinha, estudado ao longo de um período relativamente curto de tempo. É possível estudar como evoluiu a entropia daquele sistema e verificar que exatamente vale a lei que é o que chama o teorema da flutuação, que diz até que ponto essa violação é possível em função do tamanho do sistema e da duração do intervalo de tempo. Fala um pouco sobre o Ilya Prigogine. Prigogine foi um dos precursores dessas ideias, sem dúvida. Embora eu mencionei que, na realidade, isso já vem dos biólogos franceses, não só Monod, naquele livro dele, O Acaso da Necessidade, mas François Jacob, colega dele, tem um outro livro que se chama La Logique du Vivant, não sei se foi traduzido já, a Lógica da Vida, em que ele também menciona a relação possível com os demônios de Maxwell. Então, essas ideias são bastante anteriores a Prigogine. De fato, a ideia da catraca browniana vem de Smoluchowski, que é do início do século passado. Mas Prigogine voltou a enfatizar várias dessas coisas. Professor, voltando à questão das proteínas, na membrana que a gente tem, vamos dizer assim, no caso das células nervosas,
nós temos aquelas canais, né, que são chaveados por tensão. Isso. E dentro desses canais que são construídos por proteínas, tem um tipo de uma chave que abre e fecha para que possa passar determinados íons de fora para dentro da célula nervosa. Nesse caso, seria um motor desse tipo? Como é que está a relação com isso? É um exemplo de catraca térmica também, porque é a difusão e as flutuações brownianas que acabam levando a molécula a passar através do canal. Quer dizer, ela é direcionada e acaba, por alguma flutuação browniana, vencendo aquela barreira e atravessando o canal. Então, a proteína que constitui o canal iônico já é um exemplo também de uma catraca térmica. Vamos agradecer novamente ao professor Moisés por essa excelente palestra. Muito obrigado a todos.